Bom dia, irmãs. Como estão? Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Hoje é sábado, dia 9 de maio. E eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi do texto que nós leremos no Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Hoje quem escreveu o texto foi o pastor Valmir Vieira, e ele sugere que nós leiamos o Salmo 42. Este salmo aqui foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Quem não conhece a história pode procurar em 1 Samuel 21. Primeiro livro de Samuel, número 21. É um capítulo que fala da fuga de Davi, porque Saul estava perseguindo injustamente. Então, Davi escreveu este salmo nessa época. Então, nós vamos ler juntos, tá bem? Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, sim, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite seja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Davi estava muito angustiado, né? Bom, o nosso texto de hoje fala sobre enfrentando o vale da depressão. Então, o pastor Valmir Vieira, que escreveu o texto do Manancial, escolheu o versículo 11 como versículo-chave. E ele diz assim: por que você está tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, o ser humano está sujeito à depressão. Isso não é uma coisa que não aconteça. E isso, inclusive, o cristão também passa por essa situação. Pode passar, é lógico. Então, os principais sintomas dessa grave doença são irritabilidade, tristeza, profunda e persistente, falta de interesse em realizar atividades que antes davam prazer, sensação de vazio, cansaço e desmotivação, transtornos alimentares, né? A pessoa perde a fome, enfim, distúrbios do sono, esquecimento, ansiedade e angústia, dificuldade de concentração, crises de choro sem razão, dificuldade para tomar decisões, baixa autoestima, com sensação de inutilidade, pensamentos negativos e destrutivos. Então, esses são alguns dos sintomas, né, que as pessoas que passam pela depressão podem sentir. E é muito importante que a gente leve muito a sério a depressão, porque depressão é uma doença.
né? Muitas pessoas dizem assim, não, você não pode estar assim, porque você é cristã, você tem Jesus, você não pode ficar assim. Não, não deveria, mas pode, porque a depressão é uma doença e precisa de tratamento, sim, entendeu? É por isso que Deus fez os médicos, os psicólogos, os psiquiatras. Ele instrumentalizou o ser humano para que pudesse tratar das doenças. E a depressão é uma doença tão grave que, se não tratada, pode levar a pessoa até ao suicídio. Bom, Jesus se sentiu profundamente triste em vários momentos do seu ministério. Ele também passou por momentos terríveis, mas principalmente antes e durante seu sacrifício na cruz. Lembra que ele foi orar lá no Getsemane e até lágrimas de sangue ele chorou? Porque ele estava tão deprimido que ele falava, Senhor, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Então, muitos salmos, como esse que nós lemos hoje, o 42, expressam a intensa tristeza ou angústia dos seus autores. Personagens bíblicos fiéis a Deus passaram por profunda tristeza e apresentaram sintomas de depressão, como Jó. Lembra que Jó perdeu tudo? Ele estava muito deprimido. Elias, nossa, ele conseguiu provar que o Senhor era Deus, matou 400 profetas e quando ele foi perseguido, ele ficou deprimido. Então você pode ver lá em 1 Reis 19. E o apóstolo Paulo, né, quando ele fala lá em 2 Coríntios 4, de 8 e 9, que ele fala assim, que a gente passa por muitas coisas, pode estar muito triste, muito sendo pressionado de todos os lados. Então ele ali manifesta a tristeza, a angústia dele por tudo que ele vem passando. E todos esses personagens bíblicos superaram, mesmo que, como aconteceu na maioria dos casos, as causas que geraram não tenham sido mudadas. Então, muitas vezes, a causa continuou a mesma, mas a disposição deles mudou e eles puderam superar essa situação. Então, a graça do Senhor sempre esteve com eles. O cuidado de Deus os sustentou nesses dias de escuridão. E eu quero lembrar que nesses dias que estamos vivendo o novo Covid-19, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas doentes, tantos problemas financeiros, tantas pessoas desempregadas, é lógico que podemos passar por momentos de angústia, incerteza, solidão, tristeza, mas o que a gente tem que lembrar é que, assim como o Senhor esteve com todos aqueles personagens bíblicos dos quais nós falamos e que superaram a depressão, porque o Senhor estava com eles, o Senhor também está conosco e Ele vai nos ajudar. Então não importa se a gente estiver atravessando o vale da sombra e da morte, como diz lá no Salmo 23, o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Apegue-se a Ele. É isso que nós temos que fazer. Temos que lembrar também, irmãs, de consolar e ajudar e fazer o melhor pelas pessoas que nós estamos perto e que nós vemos que estão passando por momentos difíceis. Eu vou contar aqui, inclusive, uma historinha que pode nos remeter a isso. Conta-se que um escritor muito famoso, ele se retirou para uma casa no mar, porque ele achou que ali, numa cidade litorânea, porque ele achou que ali, perto do mar, ele poderia ter uma inspiração melhor, ele poderia escrever melhores livros, melhores poemas, melhores textos. E ele se mudou para aquela casa à beira da praia, silêncio total, acordou cedo e foi ver o sol, o mar, a luz que refletia sobre a água. E quando ele estava olhando todas essas coisas, ele viu que a areia do mar estava coberta de estrelas do mar, muitas estrelas do mar, e o mar havia recuado. E ao longe vinha um jovem que se abaixava, pegava uma estrela do mar e jogava a estrela de volta para o mar. E foi andando e caminhando e foi fazendo isso
em muitos momentos, jogou muitas estrelas do mar de volta para o mar. E aí, quando ele chegou próximo a esse escritor disse: bom dia, eu poderia saber o que é que você está fazendo? Aí o jovem disse para ele: eu estou devolvendo essa estrela do mar de volta ao mar, porque o mar recuou, o sol está muito quente, e se elas ficarem aqui na areia, certamente elas morrerão. Aí o escritor olhou para aquele rapaz e disse assim: mas dá uma olhada em toda a extensão da praia. E eles olharam e haviam muitas, muitas estrelas do mar. Eu não posso entender o tipo de trabalho que você está fazendo, porque isso não fará diferença nenhuma, né? Tem tantas estrelas do mar pela praia que você devolver ao mar uma outra, não fará nenhuma diferença. Aí o jovem pegou, olhou firmemente para aquele escritor, abaixou-se, pegou uma estrela do mar, mostrou para o escritor e falou: veja, e lançou aquela estrela do mar de volta para a água. Aí ele olhou para aquele escritor e disse: pode ser que eu não tenha resolvido o problema de todas as estrelas do mar, mas para essa eu fiz toda a diferença. Então é isso que eu quero dizer, irmãs. Sim, eu creio que o momento de depressão é um momento difícil. Nós podemos nos cuidar, nós podemos fiar que o Senhor está conosco, mas nós podemos também fazer diferença para o nosso próximo. Às vezes uma mensagem, às vezes uma palavra, um telefonema, um carinho, qualquer tipo de coisa. Às vezes acompanhar a pessoa na sua tristeza e às vezes ficar apenas silenciando, mas sabendo que a pessoa sabe que você está perto dela e sabe que está orando por ela. Então é importante que as pessoas saibam, para vencer a depressão, que o Senhor também nos coloca como cristãos à disposição de cada uma das pessoas que sofrem. E isso é missão nossa. Então, como aquele menino jogou aquela estrela do mar de volta ao mar, dizendo que para aquela estrela a sua atitude fez toda a diferença, eu quero que as irmãs reflitam sobre isso. A nossa atitude cristã, conectada com Deus, em favor de qualquer um dos irmãos, qualquer um dos amigos, pode fazer toda a diferença. Tá bom? Então, eu só quero terminar aqui com a última frase do nosso manancial, que diz que a depressão pode tentar roubar nossa vida, mas o Senhor, o doador da vida, que nos vivificou quando estávamos mortos, está conosco. Amém? Então eu me despeço, lembrando a você que não conhece o amor de Jesus, não sabe como é bom estar com Ele em todos os momentos, que você possa se decidir, confessar para Jesus os seus pecados e confessar que necessita dele. E para vocês, irmãs queridas, fiquem com Deus, leiam a Bíblia, orem, porque se não estivermos conectados com o nosso Deus, não poderemos vencer nada. Deixo aqui meu abraço e a palavra de ordem. Saudades.